Quais são os casos em que, apesar de você ter completado os 5 anos de residência legal em Portugal, ter corrido todos os trâmites direitinho, você não vai adquirir a nacionalidade portuguesa? Em que caso isso pode acontecer? Estou aqui para contar isso para você hoje aqui nesse vídeo, então fiquem com a gente. Olá, sejam todos bem-vindos, meu nome é Leonardo Almeida, sou advogado em Portugal, também no Brasil, e esse é o nosso canal de mesmo nome. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui. Já se inscreve no canal aí, tá bom? Quem já estiver interessado nesse assunto aqui, se continua com a gente, porque hoje nós vamos conversar sobre casos em que você cumpre o tempo de nacionalidade portuguesa, dá entrada no processo de nacionalidade portuguesa por tempo de residência, por exemplo, e esse processo pode ser negado, tá? Eu vou tratar aqui de algum exemplo rápido, dentre tantos casos que pode acontecer, e dependendo de como for aqui a aceitação do vídeo, se o pessoal curtir, deixar aquele like, se o vídeo continuar tendo aceitação aqui do nosso público, eu vou dar continuidade, eu vou fazer uma série, tá? Vou fazer aqui uma série sobre casos em que a nacionalidade portuguesa pode ser indeferida. Estamos aqui a falar, lembra vocês, nacionalidade portuguesa por efeitos de aquisição, tá bom? Por efeito da vontade da pessoa. Não estou falando daquele caso em que você tem o pai português ou o avô português e entra com um processo de atribuição de nacionalidade portuguesa. Estou falando daqueles que adquiriram, tá? Você pode pedir pelo casamento, pode pedir pelo tempo de residência, dentre outros casos aí. É desse que eu vou tratar hoje aqui com vocês. Bem, vamos falar da regra geral, né? Que o pessoal que mais assiste o canal, que mais acompanha, é o pessoal que vai a Portugal, vai residir e, regra geral, vai pedir a nacionalidade ali pelo tempo de residência, que foi o que eu fiz, foi o meu caso. Então, após 5 anos, hoje, né? Pelo menos agora no ano 2024, que temos é que depois de 5 anos de residência legal, regra geral, você pode pedir a nacionalidade portuguesa. Isso não é segredo para ninguém, tá? O que eu quero trazer para vocês aqui no vídeo hoje é a informação de que tem casos em que isso, apesar de você ter completado o tempo legal, apesar de você ter andado ali direitinho, pagando seus impostos, certinho com as finanças, tudo direitinho, você pode ter a sua nacionalidade negada. E eu tô falando aqui de 2 casos em especial, tá? Hoje vai ser só uma situação, vou pegar um dos incisos ali da lei, né, que são vários assuntos sobre isso, vou pegar só um deles para tratar com vocês, e eu vou falar aqui bifurcadamente, vou dar uma dividida aqui, vou falar sobre os funcionários públicos e aqueles que exercem, ou exerceram, no caso, serviço militar não obrigatório a Estado estrangeiro. Então, o pessoal que já é funcionário público já está gelando, né? Não, eu sou funcionário público, estou licenciado, estou morando em Portugal. Calma, se você é funcionário público, né, e exerceu, né, não exerceu, melhor dizendo, um cargo de natureza predominantemente técnico, tá? Isso é a natureza do cargo que vai dizer, você não consegue tirar a nacionalidade, tá bom? Inclusive eu já tive casos, eu tive que fazer, fui contratado por cliente para fazer a defesa, porque entrou com o processo sozinho, lá por conta própria, inclusive pelo consulado, e teve essa questão aí, essa questão suscitada, levantada aí no processo, tá? Isso chama-se oposição, né? São casos de oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa. Quem levanta essa lebre aí é o Ministério Público, tá? É quem tem legitimidade para levantar essa questão e pode ser apurado no curso do processo que você, enquanto funcionário público, não exerceu o cargo eminentemente, de natureza eminentemente técnica, e por isso você não pode adquirir a nacionalidade portuguesa. Tenham atenção a isso. Não vou falar mais muito sobre esse assunto, de repente pode ser assunto para outro vídeo, vocês colocam aqui embaixo se esse assunto é interessante para vocês, vocês querem que eu fale mais sobre isso aí, o canal é para vocês, o vídeo é para vocês, tá bom? E então vamos prosseguir aqui, vamos falar do segundo caso, que são os militares. Então aquele que exerceu, né, cargo, né, nas Forças Armadas ou auxiliares, pode não conseguir adquirir a nacionalidade portuguesa. E qual é a ideia da lei com relação a isso? Quando você exerce cargos, né, militares, você fica muitos anos apegados ali à farda, então a ideia é de que você tem muitos laços com o teu país de origem. E numa situação de guerra posterior pode ser que você não tenha, né, aquela diferenciação, você é muito mais apegado ao seu país de origem, né, porque você exerceu o cargo militar. Não obrigatório, dizendo, se você for obrigado a servir, você que serviu o quartel normal não se enquadra nessa situação aqui. Mas você que prestou concurso, por exemplo, tem que estar atento a essa situação, tá? Isso é o que diz a lei, tá? E nem sempre o que diz a lei é o que é aplicado na prática. Então eu vou dar aqui para vocês uma dica com relação ao que acontece na prática, tá bom? Com relação ao que os tribunais dizem, porque, né, as leis dizem o que os tribunais dizem que elas dizem. Se fosse olhar só para a lei, era muito fácil, não precisava ter juiz, advogado, todo mundo julgando o caso e amadurecendo aquela questão. Então, o que se trata a respeito disso, né, com relação aos militares em especial?
Aquele que exerceu o cargo militar, realmente, pela letra fria da lei, como eu falei, se ele escolheu estar ali, se ele não foi o serviço militar obrigatório, que no Brasil é obrigatório, né? Se ele escolheu prestar o serviço não obrigatório, ele não vai conseguir, regra geral, tirar a nacionalidade. Mas existem casos em que você pode realmente ter prestado serviço e pode tirar a nacionalidade, né? Exemplo, caso que você entrou e logo depois saiu, você não ficou muito tempo, né? Isso vai depender de caso a caso, tá bem? Isso é uma questão que vai, de repente, ser suscitada no processo e pode, de repente, nem ser suscitada no processo. Eu estou avisando para vocês o que diz a lei, tá? Então, agora, regra geral, aquele pessoal que seguiu uma carreira militar inteira, né? 30 anos de vida militar na caserna e pronto, saiu coronel lá e se aposentou. Esse camarada, regra geral, ele não consegue tirar a nacionalidade. Ele não tira por causa da questão de oposição à aquisição da nacionalidade. Então, não é para todo mundo, mas aqueles que ficaram realmente muito tempo, e geralmente o pessoal de cargos de oficialato, né, não se aplicam aos praças. Para quem não sabe, os praças vão ali, né, do soldado até o subtenente, mais ou menos, né, sargento, subtenente, por ali. Dali em diante, né, o oficial, o tenente em diante, esses caras são mais visados para terem problemas relativos à questão da oposição de nacionalidade portuguesa. Isso, segundo a leitura dos tribunais. Por quê? Porque eles exercem cargos de comando maior, né? Eles exercem cargos de comando e têm, obviamente, muito mais apego à sua pátria. Então, tenham atenção a isso. Se é teu caso, coloca aqui pra gente. Fala aí pra gente, olha, meu caso é esse aqui. Dá uma narrada, se eu puder explicar alguma coisa a mais, eu coloco pra vocês aqui. Dúvidas sempre no campo de perguntas por falar nisso, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like pra gente e a gente vai falando. Então é isso. Esses são os primeiros casos aí de oposição de nacionalidade portuguesa. Se vocês quiserem saber mais sobre isso aí, mais sobre esse assunto, fala comigo aqui no canal. Deixa o teu depoimento aí embaixo, continua, coloca aí uma hashtag continua, que eu vou falar mais sobre outros casos, tá bom? Em que você não vai poder girar, infelizmente, mesmo após seguir os 5 anos, ou que você deve estar atento antes de entrar com o seu processo, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado mais uma vez por acompanhar o canal e nos vemos na próxima aí. Tchau, tchau.